Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui de volta para mais uma live para agregar bastante na vida de vocês. Já tem pessoas entrando, o Daniel, Eloá, Luiz e o nosso convidado de honra de hoje também já está aqui. Deixa eu chamá-lo para participar. Já te convidei, olha se você recebeu o convite aí para entrar com a gente. Aí, Olá, ótimo, Marília. tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Ouço bem, ouço bem. Você me ouve bem? Ótimo, também, te ouço bem. Maravilha. Que bom. Tiago, eu estou muito feliz por você ter aceito o nosso convite mais uma vez, por estar aqui com a gente para trazer esclarecimento, né, para o pessoal em relação à Lei Amália Barros e em relação aos benefícios, aos direitos, né, da pessoa em condição monocular. Muito feliz com a sua participação e grata por você estar aqui com a gente mais uma vez. Marília, boa noite. Na verdade, eu é que agradeço, né, a oportunidade de poder, aqui junto com você, com todo o pessoal da Ocularte, compartilhar algumas novidades, algum conhecimento sobre alguns direitos, poder contribuir e impactar na vida de outros monoculares, né, e me colocar sempre à disposição. Sabe, para mim é uma grande honra, um grande prazer. Muito obrigado. Que bom, que bom. Ó, a gente começou a divulgação dessa live faz mais ou menos uma semana, então a gente recebeu várias perguntas, várias dúvidas, muitas pessoas querendo saber sobre o seu caso específico, então a gente fez um apanhado, né, dessas perguntas e vamos tentar trazer aqui de uma forma geral para que todo mundo consiga absorver o máximo de conhecimento, né? E para aqueles que quiserem uma análise mais específica, a gente passa depois o contato do seu escritório, né, para você poder fazer uma assessoria mais individualizada, vamos dizer assim, Perfeito. né? Pode deixar que vamos estar à disposição. Da última live, acabou que tive contato com algumas pessoas, né? Algumas orientações Sim. nós demos, pude passar algumas orientações para o pessoal por telefone. Às vezes são questões um pouco práticas, né? E dúvidas do dia a dia. Então, assim, podem contar comigo, podem ter à disposição, pode passar o contato sim, que é um prazer poder ajudar. Que ótimo, que ótimo. Gente, o Thiago, ele é uma pessoa super acessível e ele é já um amigo nosso, né? Um parceiro. E a gente começou a nossa história lá na Ocularte, porque para quem não sabe, o Thiago também é monocular, então ele tem esse ponto em comum aí com vocês, né? Então... Posso dizer para quem também é paciente da Ocularte que eu também fui muito bem atendido com vocês. Eu também sou fã da Ocularte, viu, pessoal? Ah, muito obrigada. Ó, já temos várias pessoas aqui, Flávia, Felipe, Maria, Luiz, Carlos, Laurier. Então, ó, 31 pessoas já estão aqui com a gente, então vamos começar para a gente conseguir aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Bora. Bom, Thiago, então primeiro eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí no direito, sobre o seu trabalho. Maravilha. Então, mais uma vez agradeço Marília Ocularte pela oportunidade, pelo convite, né, pela confiança e parceria de sempre. Agradeço a todos que estão presentes. Né, será um prazer nessa noite aqui bater um papo, como a Marília disse. E para quem chegou agora, manterei-me à disposição, não apenas hoje, né, mas para bate-papos posteriores, seja por telefone, WhatsApp, Instagram. A ideia é que a gente possa efetivamente trocar ideias, efetivamente compartilhar conhecimento sobre direitos que a nós monoculares são afetos. Bem, sou advogado, atuante, principalmente aqui em Minas Gerais, mas graças a Deus em tempos de pandemia o mundo se conectou muito mais e acaba que os processos são eletrônicos, então a gente consegue
por WhatsApp, telefone, o canal que for, bater esse papo com todo o Brasil, naturalmente. Advogo hoje, prioritariamente na área corporativa, empresarial, mas principalmente no primeiro momento por ser monocular e ter já a necessidade do contato com o direito às pessoas com deficiência. Bem como por momentos, debates e dúvidas frequentes, né, por esse ponto de contato, ou seja, ser monocular e ao mesmo tempo advogado, acaba que a gente diuturnamente dialoga, seja com direitos previdenciários afetos às pessoas monoculares, seja direitos diversos, como aí vem a parte de concurso público, a parte de veículos, toda essa questão. Então, basicamente, resumidamente a história, sou monocular há 9 anos, né, desde 2013, já era advogado na ocasião em que me tornei monocular, e esses são, acho que, os pontos introdutórios para que a gente inicie aí nosso bate-papo. Ótimo, muito bom. Então, assim, na sua empresa você abrange não só essas questões cíveis, né, mas também um monte de outros tipos de direitos e de serviços aí nesse ramo, né? Então, quem quiser, pessoal, entre em contato com o Thiago, né? Essa live também vai ficar gravada, depois vocês podem rever e o contato dele vai ser passado também para todo mundo, tá bom? Então, Thiago, para a gente começar, fala um pouquinho sobre essa lei Amália Barros. O que foi essa lei, o que ela traz, né, de benefícios, o que mudou após a aprovação da lei Amália Barros? Vamos lá, pessoal. Até a vigência da lei Amália Barros, pessoas monoculares não eram tidas como pessoas com deficiência. Ou seja, para fins da legislação, aí vamos entender que eu estou falando da legislação, ou seja, das leis vigentes. Não estou falando de entendimentos dos tribunais, do Poder Judiciário. Então, para a legislação, o monocular não era pessoa com deficiência. Depois de aí um trabalho intenso em todo o Brasil, e a Amália sendo uma das grandes expoentes da necessidade de se entender e de se reconhecer que efetivamente o monocular ou a monocular também são pessoas com deficiência, então foi promulgada a lei Amália Barros, a 14.126 de 2021, em que entendeu-se, né, registrou-se e reconheceu-se que o monocular ele é pessoa com deficiência na qualidade sensorial. Ou seja, mantém-se na característica de deficiente visual o que já era antes, né, notadamente pessoas com cegueira ou com acuidade visual menor de 25% no melhor olho, né, e os monoculares passaram a ser reconhecidos como deficientes sensorial. Tá? Então, hoje, aí é muito fácil para nós monoculares entendermos o porquê isso. Porque, obviamente, a limitação sensorial é clara, é nítida. Né? E para que não houvesse essa confusão entre monoculares com deficiências visuais, que certamente é de muito maior gravidade. Né? Então, assim, não dizendo não são cegos, mas possuem deficiência física do tipo sensorial. Então, pronto, é isso que aconteceu. Foi reconhecida o monocular na qualidade de deficiente físico. Esse é o grande divisor de águas, né? Foi uma lei de 2 artigos apenas, mas que a única finalidade era essa, reconhecer como deficiente físico. Entendi. E no caso, essa lei é uma lei nacional, ela vale para todo o Brasil? Ou existem diferenças entre estados, cidades? Maravilha, Maria. Vamos lá. É uma legislação federal. Quer dizer que ela vale em todo o território nacional. Não quer dizer, porém, que ela valha para todos os benefícios que o monocular pode querer fazer jus. Por que eu digo isso? Nós somos uma república federativa, ou seja, nós temos, portanto, inúmeras unidades federadas que reunidas formam a nossa república. Então, essa legislação ela vale no território nacional, mas, por exemplo, IPVA, que é um imposto estadual, ele demanda legislações estaduais e reconhecimentos estaduais. Tá? Então, assim, a lei
todo o Brasil e todo o ecossistema de pessoas deficientes, ele tem que reconhecer o monocular como deficiente a partir da promulgação da Lei Amália Barros, isso vale em todo o país, mas tem essas questões de necessidade de interpretação da legislação face à legislação regional, né, no caso dos estados. Entendi. Ótimo. E uma dúvida muito presente, Tiago, é sobre a questão da aposentadoria. A aposentadoria, para o monocular, existe alguma diferença após, né, a aprovação dessa lei? Existe algum benefício? As pessoas em condição monoculares, elas podem se aposentar mais cedo? Quais são esses benefícios para o público monocular? Vamos lá. Primeiro, o seguinte, a aposentadoria, ela é, em regra, um benefício para quem contribui. Então, eu faço a contribuição, naturalmente, por diversos fatores, como, por exemplo, a perda de visão no curso do tempo, isso pode justificar que eu pleiteie a aposentadoria. Tá? Esse é um ponto. E o outro ponto, que também é um benefício assistencial, mas regido lá pelo INSS, que é o benefício, que alguns chamam de benefício da prestação continuada, né, o LOAS, que é o benefício assistencial. Aí já não é aposentadoria, ou seja, ele não depende de recolhimento previdenciário. Bem, Entendi. Muito interessante essa diferenciação, né? Porque existem os benefícios e existem a aposentadoria. A aposentadoria, gente, ela só é válida para quem contribui ali durante o período de trabalho, né? E o benefício, por outro lado, ele é um direito que pode ser solicitado dependendo de análises, né, de perícia, não é isso? Sim. Aí vamos lá. De um lado, na aposentadoria, vamos colocar incapacidade, né? Uma deficiência física vista como uma limitação do exercício do labor, então é incapacidade. Essa incapacidade tinha-se, para os olhos do INSS, antes da legislação, naturalmente, uma limitação para que isso fosse deferido. O INSS não deferia, porque não reconhecia como deficiente físico, nem a aposentadoria e tampouco o benefício da prestação continuada. Pronto. Uhum. O facilitador agora é que o INSS ele já tem que reconhecer, ele é obrigado a reconhecer como deficiente. Mas antes mesmo da lei, infelizmente tinha que entrar na justiça, mas se conseguia. Agora, obviamente, fica muito mais fácil, o amparo é muito maior. É possível conseguir a aposentadoria? Sim. Então, vamos falar primeiro da aposentadoria. Uhum. É importante sempre a gente lembrar, pessoal, que a aposentadoria para a pessoa com deficiência física significa aposentadoria para a pessoa que se tornou incapaz para o trabalho. Isso não é para monocular, isso é para deficiente físico como um todo. Né? Eu tinha até separado aqui para ler para vocês, até para facilitar a compreensão, o artigo 2º, lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência, fala assim: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, no nosso caso, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então vamos lá. Não basta, por exemplo, eu ter uma limitação física, seja ela sensorial, né, monocular, sejam outras, que eu tenho direito à aposentadoria. Não. Ela tem que trazer para a pessoa uma limitação de convívio ou de igualdade de condições. E era justamente por isso que o monocular não era visto como deficiente. Entendia-se que ele não tinha essa limitação. Mas bem, uma vez já tenha um ponto superado, é importante lembrar que, para pedir a aposentadoria, eu preciso transformar isso no âmbito do trabalho numa incapacidade, ou seja, uma limitação para o exercício do labor. Então, eu vou usar até o mesmo exemplo que eu usei na última live que nós fizemos, Maria, quando eu usei o seguinte: veja bem, eu sou, por exemplo, advogado. E talvez, no meu dia a dia, o fato de eu ter perdido a visão possa ou não ter interferido no meu trabalho. No meu caso, eu posso dizer que sim, porque eu sei que estar de frente ao computador o tempo inteiro, estar lendo, isso às vezes me causa um cansaço, né, uma dor de cabeça. Então, eu tenho que justificar isso
para o INSS, não basta apenas dizer sou deficiente, porque o monocular agora foi reconhecido como deficiente. Eu tenho que mostrar, e aí vem a necessidade do estudo biopsicossocial, que é aquela minha condição, na minha vida, na minha realidade, de fato houve impacto. Então, no caso, eu usei o exemplo do caminhoneiro. Imagina, a pessoa é caminhoneiro, dirige carreta há 15 anos, 20 anos, e perde um olho por um acidente. Ou perde a visão de um olho por um acidente. Perceba que a função dele de motorista de caminhão, de carreta, demanda essa habilidade sensorial bem premente, né? Então, se demanda e ele vai experienciar assim, olha, veja, eu sou há 20 anos motorista de caminhão, eu exerço essa minha atividade como minha atividade principal, é isso que é minha fonte de renda, e agora minha atividade eu tenho limitação de exercer em razão da perda da visão. Ora, faz sentido. Essa pessoa ela trouxe uma incapacidade na vida dela. Mas pode ser que exista um caso que o INSS entenda, não, para o seu caso, eu não entendo que houve limitação no trabalho. Existem casos que o INSS pode fazer isso corretamente, né, em perícia ou por avaliação biopsicossocial, ou pode ter casos que faz uma avaliação errada. Quando é feita uma avaliação errada, a gente tem que procurar o Poder Judiciário para ver reconhecido esse direito. Tá? Então, concluir a parte da aposentadoria. É possível desde que traga e se comprove uma incapacidade. Vou aproveitar que você falar do LOAS, no BPC, aí já é o caso do benefício assistencial, né? Diga de passagem, muito mais difícil do monocular, tá? Porque é um benefício assistencial de uma pessoa que ela pode nunca ter recolhido. Então, são casos... a pessoa, às vezes, nunca trabalhou, às vezes ela conseguiu provar que por uma moléstia grave, como diz a legislação, ou uma enfermidade, ou efetivamente uma limitação física, ela não consiga desempenhar uma função laboral. E aí, então, o INSS, o governo vai pagar uma remuneração assistencial mensal. Para o monocular, o entendimento do INSS é que dificilmente essa pessoa tem uma limitação geral para o trabalho que demande que ela receba os benefícios. Então, é bem mais difícil. O que não quer dizer que é impossível, volto a dizer. O INSS faz um estudo, uma análise caso a caso, conforme a legislação. A legislação fala isso, né? Não basta ter uma limitação física. É preciso estudar aquele caso e entender aquela realidade para saber e concluir se efetivamente é deficiente. Sim, ótimo, Thiago. Ficou super claro. Então, deixa eu ver se eu entendi e para a gente fazer um resuminho para o pessoal. A aposentadoria, nesse caso, ela é um benefício que pode ser solicitado para quem contribui, né, para quem tem um trabalho e, porventura, ali foi incapacitado de exercer o seu trabalho devido à condição de monovisão. Então, vamos, né, você trouxe muito bem aí o exemplo do caminhoneiro. Nós temos exemplos também de piloto de avião, né, que afeta muito, cirurgião dentista ou médico, que afeta muito, né, essa questão da profundidade. Esses casos, assim, são mais fáceis de ser detectados. Agora, no seu caso, por exemplo, que é um advogado, ok, pode ter ali alguma limitação no sentido de forçar mais a outra visão, né, e tudo, mas você consegue exercer a sua profissão. Tanto que você está aqui, né, contribuindo muito com todo mundo. Então, assim, é aquilo, gente. O monocular, ele não é uma vítima, né? Ele consegue exercer, ter vida normal, trabalhar, né? A gente conhece muitas pessoas em condição monocular que são contadores, que são, inúmeras profissões, psicólogo, dentista, médico, e exercem as profissões, né? Com muita propriedade. Então, caso você realmente se sinta prejudicado, existe essa questão da aposentadoria por incapacidade de trabalho. Mas é sempre colocar na balança, né, Thiago? O que
vale realmente a pena ali, na Claro, situação. claro. Análise individual, né? Tem até uma pergunta aí, Marília, da Maria Ferreira. Ó. Posso ler? Claro. Aqui, ó. Tiago, boa noite. Em relação à idade, vamos supor que eu tenha essa limitação, mas pela idade é possível? Não, que eu não tenha essa limitação. Aí, tranquilo, né? Nós vamos voltar para o caso geral, né? Com toda certeza, você vai conseguir se aposentar pela idade. Aí nós vamos aumentar não apenas o critério deficiência, né? Mas vai vir também um critério idade, tempo de contribuição, né? Então, com toda certeza é possível. Nessa questão da idade, Tiago, existe algum benefício para quem é monocular? Existe alguma diferença na idade ou não? Para aposentar? Eu confesso que esse ponto eu não tenho certeza, tá? Se o deficiente ele entraria na condição de monocular, na condição de segurado especial, né? E isso aí seria um ponto de confirmar e eu te passar, mas assim, a aposentadoria em tempo diferenciado, por lei, é o segurado especial, né? Se for só por tempo de contribuição a redução, aí eu teria que confirmar, né, isso te passar. Tá, joia. E no caso dessas pessoas que elas realmente, né, foram prejudicadas pela questão da monovisão, foram incapazes de continuar o seu trabalho, como que elas fazem para entrar com esse pedido de aposentadoria, para passar por essa avaliação da perícia, né, para verificar se isso vale para o caso dela? Bem, isso segue o mesmo rito, né, geral vamos dizer, de peticionamento de pedido perante o INSS. Ou seja, toda demanda que eu tenho perante o INSS eu posso requerer administrativamente. Isso sequer carece de algum profissional acompanhando, ou seja, não carece de um assessor, um advogado. Qualquer pessoa pode, perante o INSS, apresentar o requerimento, né, do benefício que ela deseja. Então, no caso da aposentadoria, ela vai levar a documentação, apresentar esse pedido, pode levar documento médico, é até válido. Isso, em regra, não dispensará a perícia. Na pandemia, dispensou-se inúmeras perícias para limitação de deslocamento, mas, em regra, não dispensará. Mas é interessante ela levar a documentação completa, seja da qualidade da comprovação profissional, mas também, né, da qualidade deficiente. E esse pedido seria analisado independentemente profissional e vai dar o retorno para essa pessoa. Vai ser feito agendamento da perícia, ela vai ser comunicada perante o próprio INSS. Aí sim, caso, numa situação pontual, o INSS não reconheça um direito do cidadão, né, no monocular, naturalmente, ele poderia, aí sim, procurar o Poder Judiciário para fazer valer seu direito. Mas, volto a dizer, isso é muito importante. Não é que entrou na justiça está ganho. É importante, mais uma vez, comprovar, e aí teria uma nova perícia no Poder Judiciário, essa limitação na vida prática daquela pessoa. Sim, sim. E esses documentos, Tiago, que você mencionou, eles são relacionados à carteira de identidade? Tem que ser a carteira de identidade que consta como deficiente ou não? Você saberia isso? Não é necessário que eu tenha a minha credencial de PCD para eu provar que eu sou PCD. Né? Essa credencial é para me dar alguns confortos, vamos dizer assim, na obtenção dos meus direitos, como ônibus, passagens, né, de ônibus, como acesso a vagas reservadas para deficientes. Mas para que eu tenha a aposentadoria, a carteira não tem nenhuma influência, tá? Aquela credencial de PCD. Entendi. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando sobre esse tema da aposentadoria. Quem tem a visão do olho bom, 100% normal e é monocular, né? Tem um olho sem a visão e o outro com a visão 100% normal, também tem direito a esse benefício? Sim, né? O benefício considerado monocular. Do BPC ou a aposentadoria? No caso, tem direito da aposentadoria. No caso, tem direito aos dois. Esse é o meu objetivo. A questão é só que eu falei que o BPC é muito mais difícil. Sim. Gostaria de saber sobre a carteira de identidade como deficiente, no caso de Minas Gerais. Você sabe se já existe essa carteira de deficiente aqui em Minas Gerais, Thiago?
Normalmente, as carteiras de deficientes, pelo menos que eu tenho acesso, que eu tenho conhecimento, são feitas nas secretarias municipais, nos municípios, né? Então, a Secretaria Municipal, por exemplo, Belo Horizonte, Montes Claros, vou falar realidades mais próximas a mim, né? É feito esse cadastro, né? É feito um laudo e essa pessoa recebe, portanto, essa carteira em que a reconhece e identifica como PCD. Uma vez feita em um município, ela vale em todo o território nacional. Então, ela é feita. Você pode fazer no seu município, mas se eu tiver que, por exemplo, fazer uso de uma vaga de deficiente em outro estado, em outro município, essa mesma carteira feita no meu município vai continuar valendo em todo o território nacional. Tá? Ah, legal, legal. E Joia. aproveitando, Marília, só assim, eu acabei de confirmar, de fato não tem essa qualidade de segurança especial, tá? Era só para confirmar, a rigor, o termo de contribuição não é alterado pela condição de deficiente. Entendi. Então, o monocular ele se aposenta em relação à idade nas mesmas condições que uma pessoa normal. Isso. Salvo, aí sim, o que alteraria seria se porventura a perda da visão viesse por algum agente nocivo. Mas elas vão sair apenas da condição de deficiente. Elas vão trazer agora outros conceitos como de insalubridade, alguns outros fatores para influenciar no tempo de contribuição. Mas não a pura e simples o item deficiência física. Entendi. Outra questão, Tiago, para conseguir esse benefício, sem ser aposentadoria, né, esse benefício assistencial que você falou, é preciso comprovar baixa renda ou não tem nada a ver? Tem que ter baixa renda. O BPC, ele é, né, um benefício assistencial, ou seja, é uma assistência para aquelas pessoas que não possuam condições de subsistir por suas próprias rendas, né, seu próprio trabalho. Então, a pessoa não tem... só piscando aqui uma mensagem. Então, se a pessoa não tem condições, né, ela teria, então, que pedir o amparo do governo, do Estado, né, para que ele contribuísse com a subsistência daquela pessoa. Então, precisa, isso é condição, uma renda, né, baixa ou ausência de renda. Sim, entendi. Então, para benefício, gente, tem que comprovar baixa renda, tá? Vamos agora para um outro assunto que é muito, assim, muito falado também entre os monoculares, o imposto de renda. O monocular, ele tem isenção do imposto de renda? Como que funciona isso? A legislação ela fala sobre moléstia grave, né? Assim, a isenção de imposto de renda para quem tenha uma moléstia grave. E podemos sim afirmar que o conceito é que a visão monocular, o deficiente físico, ele seria, né, por sua legislação, alguém que possui essa moléstia grave. Então, ele possui sim direito à isenção de imposto de renda. Mas veja bem, né, isso é preciso ser requerido e tem limitações na aposentadoria. Então, não a moléstia grave, ela vem justamente na mesma linha da limitação, né? Ou seja, essa moléstia grave, por quê? Para que? Assim, sempre eu acho uma coisa muito interessante do direito, e por isso eu gosto do direito, porque assim, ele tem lógica, ele tem uma razão de ser as coisas. Qual a finalidade de se dar isenção de imposto de renda para moléstia grave? Para que essa pessoa, carente de cuidados médicos, ele possa pegar esse dinheiro que vai pagar de imposto e cuidar de si, né? Dedicar esse recurso para prover sua saúde. Bem, se você for pensar, isso é uma forma até do Estado economizar, para que essa pessoa não vá buscar, às vezes, o próprio sistema público de saúde, o sistema único de saúde. Então, a legislação prevê, então, existe esse direito, mas na prática, vamos supor, um juiz de direito, né, com uma aposentadoria bem farta, tende a enfrentar uma dificuldade de não ser deferido. Tá? Aí são casos em que tem que ser procurado no judiciário, porque, de um modo geral, a Receita acaba não reconhecendo esse direito. Quando são aposentadorias, como, por exemplo, aposentadorias já advindas do INSS, né, o próprio INSS, ele é quem faz o pagamento, aí é muito mais tranquilo de conseguir.
Entendi. E o que precisa ser feito para conseguir esse benefício do imposto, da isenção do imposto de renda? É também pelo próprio programa, ou quem faz através de um contador pode solicitar a esse contador para verificar a possibilidade? Perfeitamente, é exatamente isso. Agora nós vamos para o sistema da Receita Federal, né? Agora nós vamos, no primeiro momento, estava se relacionando com o governo federal, com a União, por meio do sistema do INSS. Agora eu tenho que fazer isso por meio do sistema da Receita Federal do Brasil. Né? Quem faz sua própria receita, né? Quem faz sua própria declaração tem que fazer esse lançamento, e quem faz com a assessoria, né? Assistência de um contador, tem que informar o contador para que ele faça essa manifestação, essa observação lá dentro do site da Receita Federal, no ato do lançamento, né? Do imposto de renda da pessoa física. Sim. Se eu não me engano, no próprio sistema, no software, né, do Imposto de Renda da Receita Federal, tem a aba onde a pessoa pode informar a deficiência. Né? Então, deve ser por ali que ela informa que é. Aí, no caso, será que é necessário anexar um relatório do oftalmologista, com o CID, da Monovisão? Você sabe como funciona? Sim, aí toda vez que o governo vai abrir mão, quando eu falo governo, eu não estou falando mal nem bem de ninguém, tá? Eu estou só falando assim, a concepção de Estado, né? O Leviatã. Toda vez que o Estado vai abrir mão de receita, ele te exige que te dê um justo motivo para que ela abrir a mão de alguma receita. Então, assim como quando a gente vai lá pedir abatimento de despesa médica, não tem que juntar a nota fiscal de minha despesa, assim, bem como, né? Paralelamente, quando eu preciso de fazer um pedido de isenção, justificando uma qualidade de saúde, uma qualidade sanitária, eu tenho também, obviamente, que juntar meu comprovante, né, meu atestado médico que indique, que comprove aquele meu pedido. Isso. E para comprovar a monovisão, pessoal, é o laudo do oftalmologista constando o CID, né, o CID da monovisão. Tá? Muitas vezes os pacientes pedem para a gente o laudo, mas na Ocularte, né, nós não somos médicos, nós não somos oftalmologistas. Então, esse laudo ele tem que ser feito pelo seu oftalmologista, tá bom? Seria assim, ó, a protética ela te atesta que você usa prótese. O oftalmologista atesta a qualidade da sua visão, digamos assim. Exatamente. Então, a gente até oferece um relatório, né, falando que você é usuário de prótese, etc. Mas o laudo médico, ele realmente tem que ser feito pelo oftalmo. Perfeitamente. Tiago, e assim, a pessoa que já pagou o imposto de renda durante vários anos, sendo monocular, ela consegue essa restituição do que já foi feito? Em regra, não, porque, como eu estava dizendo, tem uma sistemática, né? A razão de ser. E o fato de ser monocular, a pessoa pode ter juntado também laudos ao longo do tempo mostrando motivo de saúde. Então, não faria sentido ele dizer, ó, agora, tudo que você acumulou lá atrás, né? E você quer dedicar agora para tratamento médico agora, então me devolva o dinheiro, né? Então, assim, vamos lá, recapitulando aqui para ficar claro. Assim como, se eu não junto comprovantes de despesas médicas ao longo do tempo, eu não posso chegar daqui 10 anos e falar, eu esqueci de juntar nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, eu não posso pedir, agora me devolva o imposto pago. Por quê? Veja bem, eu tenho que solicitar a isenção para que depois ela seja deferida. Consequentemente, se eu não solicitei, o Estado, a União, ela não errou comigo de não ter me dado isenção, porque eu não pedi, né? Então, diferente se aí sim. Então, responder a pergunta no primeiro momento, se eu não pedir, eu não tenho direito a pedir o retroativo. Ponto final. Agora, tem outra situação. Eu pedi, tive negado, e agora eu vou pedir, aí daqui eu quero entrar com ação para eu pedir, inclusive o retroativo. Aí sim, perfeitamente. Veja que aí eu vou pedir a partir da data que eu solicitei. Então, suponhamos, Tiago,
é monocular há 9 anos e eu solicitei apenas há 3 anos, uma hipótese, né, isenção. Foi indeferido. E aí esse ano eu vou entrar com a ação pedindo o reconhecimento do meu direito a essa isenção. Eu vou poder pedir, não dos 9 anos, mas esses 3 para trás. Né? Porque a partir de quando eu solicitei e falei com o Estado, falei com a União. Ó, eu quero ter direito, eu quero gozar desse direito. Né? Quero fazer uso dele. Então, é somente a partir do pedido. Tá? Ótimo, ótimo. Gente, está ficando claro? Para mim tá super claro e assim, tá muito enriquecedor. Então me dê o feedback aí de vocês e enquanto isso a gente vai continuando aqui com o nosso bate-papo. Tem que mandar, porque é aquela coisa. Às vezes a gente tenta repetir de um jeito, de outro, você ajuda muito fazendo os resumos, mas a ideia, quando a gente quer que o conteúdo seja mais difundido possível, a gente tem que falar das mais variadas formas. Então, se ficou confuso para um ou para outro, carece de mais um esclarecimento. Então, tem que sentir muita vontade de dizer, porque nós queremos que todos consigam entender, né, da melhor forma possível que nós estamos aqui. Exatamente, isso mesmo. E outra pergunta, outro tema muito abordado é a questão do desconto para a compra de veículo. O monocular, ele tem desconto na compra de veículo? Esse aí é recordista, né? É aposentadoria e PVA. Acaba que concurso público surge pouco, porque o povo acaba procurando. Bem, vamos lá. O IPVA, ele até a edição da Lei Maria de Barros, era uma impossibilidade, às vezes muito difícil, quase impossível, isso dentro da Receita indeferido, com toda certeza. Então, às vezes buscava-se o judiciário e com a dificuldade. Mas, com a lei, a Malha Barros foi reconhecida a qualidade deficiente, consequentemente, os benefícios para o deficiente por consequência. Então, o deficiente físico ele tem direito à aquisição de veículos com isenção de alguns impostos. Então, no âmbito da União, na aquisição de veículos, o monocular tem isenção de IPI, né, Imposto sobre Bens Industrializados, até R$200 mil. E no âmbito do IPVA, né, voltando aí ao ponto central, a depender do Estado. No Estado de Minas Gerais, este teto é de R$70 mil. Então, se eu tenho um veículo de R$70 mil, se eu vou adquirir um veículo de R$70 mil, eu consigo isenção de IPI, a nível federal, consigo de IOF, a nível federal, consigo a nível estadual, de ICMS e de IPVA. Fica 4 impostos. Uma grande economia. Ótimo. Mas se eu passei de 70 mil, eu só consigo, e até o limite de 200, isenção de IPI e IOF. Né? Agora, se eu passei de 200 mil na aquisição desse veículo, eu não consigo isenção de nenhum desses impostos. Antes dessa legislação, a isenção de IPI para deficiente físico não tinha limitação. Né? Porque, assim, embora existisse a previsão de haver limitação, ela não tinha sido nunca dita. Então, veículos de valores variados, por mais elevados que fossem, era possível ter essa isenção de IPI. Mas vieram juntas, né? Como se fossem duas irmãs assim, gêmeas. Saiu, de um lado, a limitação de veículos até 140 mil e, paralelo, a Lei Amália Barros, reconhecendo, né, monocular como deficiente. E é só no final do ano que se passou para 200. Então, tem isenção, sendo que IPI até 200 mil e IPVA e ICMS a depender do Estado. Né? Cada um tem um teto. Minas, reitera, até hoje é 70 mil. Legal, gente. Então, se você vai aí comprar um carro, fique atento ao valor do carro, né? Isso vai diferenciar os impostos que você vai ter benefícios mas você pode fazer uma boa economia. Tiago, tem gente perguntando, em caso de pais de monocular, ele consegue algum benefício para a criança que é monocular? Perfeitamente. No caso, por exemplo, voltando aqui então quando nós estamos no carro, eu não preciso, o benefício não é só para o condutor. No caso da criança que precisa do veículo, mas tem um outro condutor, esse direito também é reconhecido. Tá? Então, o fato dele ter uma filha lhe dá direito na condição de condutor da filha.
entendeu? Entendi. Ótimo. O pessoal está perguntando, como conseguir a isenção do IPVA? Isso é na hora da compra do veículo? É junto à concessionária? Como que acontece esse procedimento? Maravilha. O procedimento, na verdade, é prévio à compra. Então, a gente tem que levar a documentação e fazer o requerimento, tanto perante a Receita Federal do Brasil, bem como a Receita estadual, né? A Receita do Estado de cada um de nós. E aí nós vamos pedir, fazer um requerimento, assim como no imposto de renda, nós falamos de fazer um requerimento para a Receita Federal, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Obviamente que não no sistema do imposto de renda, mas nós vamos fazer da entrada perante a Receita Federal pedindo isenção de IPI. Nós vamos ter que dar entrada perante a Receita Estadual pedindo a isenção de IPVA. E aí, de posse do reconhecimento, né, da concordância por parte de ambas as receitas, é que aí a concessionária vai faturar o veículo. E aí sim, uma vez faturado esse veículo, ele chegará sem esses impostos. Então, isso tem que ser feito previamente. Antes de você ir lá comprar o veículo, você tem que ir na Receita Federal, né, para verificar essa isenção e solicitar para eles. E aí você, com o documento, vai levar lá na concessionária e eles vão te isentar do imposto. E no caso de quem já tem carro, aí não é possível, né? Não é possível. Só na compra do próximo e outra. Carro zero, tá, gente? Né? Nós estamos falando aqui da aquisição de carro zero. Então, se eu vou comprar um carro, um seminovo, um carro usado, obviamente esse benefício não vem porque o IPI já foi pago lá na época do faturamento do veículo, né? Na aquisição de carros novos. Então, se eu né, já tenho um veículo, para 2022... a sugestão é aproveitar que o preço do carro está disparado, vende o seu num preço bem alto e compra um, né, com desconto. Um novo. É verdade, às vezes isso pode ser até um bom negócio, né? Pode dar uma, como se diz, vender e comprar um mais ou menos ali equilibrado no valor, deixar de perder tanto. Claro, é isso mesmo. A Marcela está perguntando sobre a aposentadoria. Só terá direito a requerer, fora do tempo de contribuição, aqueles que comprovarem por perícia que, devido à visão, não tem condição de exercer aquela função? Isso, Marcela, só tem direito quem conseguir comprovar que não pode mais exercer aquela função devido à monovisão. Não é isso, Thiago? Perfeito, exatamente. Né? Vamos voltar lá, inclusive foi um ponto que, né, houve-se um estardalhaço muito grande quando veio a legislação, né, a Lei Maria Barros, porque ela falava da necessidade, porque foi a lei e paralelamente um decreto regulamentador falando da necessidade de um estudo biopsicossocial. E aí muito se falou que então essa legislação era inócua, né, ela não funcionaria porque ainda já era monopólio, ainda precisaria de um estudo. E é porque muita gente ainda estava ainda desconhecedora que essa é a regra para todo deficiente. É a regra para todos. Né? Não fez para colocar um estudo específico para o monocular, não. Foi apenas reconhecer que ele tem que estar na mesma sistemática de todos os deficientes físicos. Então, neste caso, é a mesma sistemática no âmbito da aposentadoria. Vai ser feito um estudo biopsicossocial para testar não apenas a qualidade física, mas a qualidade em que está inserida essa pessoa e se existe alguma eventual limitação do trabalho. Isso mesmo. E, Thiago, então nós já falamos aqui sobre a aposentadoria, né, sobre o benefício NOA, o benefício assistencial mensal, que ele é só válido para quem tem baixa renda e quem comprova baixa renda. Nós falamos sobre a questão do imposto de renda. No imposto de renda, Thiago, a pessoa precisa estar empregada em uma vaga de PCD ou não? Pode ser em qualquer... de acordo com a contribuição, né? Então, isso não difere, né? Exatamente. Foi até bom você falar disso, e depois eu vou até responder aqui a Khalid, aqui parece, que mandou uma mensagem importante. É até interessante porque, antes da visão monocular, existia uma discussão se o monocular poderia integrar as vagas destinadas a deficientes físicos, né? As vagas de emprego. E aí, tinha gente que entendia que sim, tinha gente que entendia que não.
tinha que entrar na justiça para tentar um reconhecimento e agora não, né? Então, assim, alguns outros deficientes ficaram um pouco insatisfeitos com isso, porque existe uma infeliz prática de tentar selecionar a deficiência mais branda, né? Então, por exemplo, para um cego, alguns deficientes começaram a criticar que, naturalmente, eles estariam perdendo vagas para os monoculares à medida em que a empresa preferiria, tá? A gente está falando no campo hipotético das pessoas que apresentaram críticas, não necessariamente uma opinião pessoal minha, mas que as empresas prefeririam contratar um monocular do que um cego. Então, assim, isso foi um objeto de crítica, mas agora, assim, indiscutivelmente, essas vagas podem ser ocupadas por monoculares, ou monovisões, né? Pessoas com monovisão. Só uma observação rapidinho aqui, Marília, é porque quando perguntou carro usado, eu respondi automaticamente apenas sobre IPI. E aí, muito pertinentemente aqui, acho que a Chalide, se não me engano, o nome já subiu aqui, perguntou, mas e o IPVA desse carro usado? Perfeitamente. Foi assim, ainda bem que você perguntou para que a gente não deixasse esse ponto sem resposta. Naturalmente, eu posso pedir sim a isenção do IPVA de um carro usado, né? Porque o IPVA é um imposto anual. Se é anual, eu tenho que recolhê-lo a cada ano, eu posso pedir, né, de um carro usado, desde que esteja dentro dos limites financeiros, né, de avaliação do veículo. Agora, o IPI que eu quis dizer que só na hora da compra, que só se paga lá na hora, né, do faturamento. Então, muito boa pergunta, agradecemos, né? Então é isso, para o carro usado eu posso pedir sim isenção de IPVA. E da mesma forma, né, como foi perguntado, para o motorista ou aquele que é motorista de uma pessoa com deficiência. Ótimo. E nesse caso, o pedido de isenção do IPVA, ele é feito junto ao Detran, ou a Receita Federal? A Receita Estadual. Né? Estadual. Aquela coisa, o Detran ele vai fiscalizar, digamos, o trânsito e a Receita Federal que vai gerenciar a arrecadação. Não pagar o IPVA significa, né, receber uma isenção de IPVA significa que a Receita Estadual está abrindo mão de uma arrecadação. Então aí teria que ser perante a Receita Estadual, né, a Secretaria Estadual de Fazenda, que vão analisar o pedido e, uma vez, né, deferido, permitir essa isenção, esse não recolhimento desse imposto. E surgiu uma outra pergunta aqui em relação à identidade. As pessoas que moram no interior e não conseguem fazer isso em sua cidade, ela pode fazer na capital? Pode ir, né, tirar uma nova identidade na capital e solicitar a colocação da questão da deficiência? Marília, eu confesso que eu nunca passei e nunca pensei nessa situação. Então, eu vou fazer aqui a conclusão que, a meu ver, é um pouco assim, lógica para a gente do direito, tá? Não estou falando que tem que ser lógica para todo mundo. A identidade, ela não é um ato vinculado ao município, né? Ela não tem condão municipal. Né? Em regra, o CPF é emitido pela União e a identidade pelos estados. Então, a rigor, eu não tenho essa limitação municipal. Tá? Essa é minha, eu posso dizer que é minha interpretação pela sistemática jurídica. Não posso aqui dizer que é com toda certeza, né? Mas eu entendo que é o natural. Eu não tenho essa limitação do município. Sim, então a pessoa poderia ir na capital e fazer uma nova identidade. Porque a identidade quem faz é o Estado, né? Não é o município. Então, a princípio, eu estando dentro da minha base territorial estadual, eu não vejo por que existir algum tipo de limitação. Legal. O Deck está falando aqui, muito feliz com as respostas, Thiago, gratidão, formidável a entrevista. Que bom, gente, que bom que vocês estão gostando. Fico feliz. Para conseguir o desconto do IPVA, a isenção do IPVA, é só se o carro estiver em nome da pessoa monocular, se estiver no nome do marido, no nome do filho, ela consegue também? Não, aí tem que ser para o monocular, né? Tem que ser a pessoa deficiente, a pessoa com deficiência, né? Porque, veja bem, pessoal, não julgando as pessoas,
Mas, ao mesmo tempo que o Estado ele defere isenção, ele tem que ter certeza que ele está dando essa isenção para efetivamente beneficiar o monocular. E não que, porventura, por exemplo, ele negocie esse direito. Não estou falando que nenhum de nós que estão aqui na live faria isso. Mas, se a gente deixa a regra solta, imagina, se eu monocular e não tem um carro, eu posso chegar no meu vizinho e falar assim, eu poderia, né? Isso não pode, obviamente. Aí falaria assim, ó, CPV é quanto? 2.000? Então tá, e coloque, lança que eu sou, né, eu uso o carro, mas eu não sou proprietário do carro, e você me dá metade desse imposto. Não faz muito sentido. Então a ideia é que, obviamente, o Estado também ele estende a mão nesse amparo à pessoa com deficiência e o monocular, mas ele também não pode se eximir do cumprimento das regras em que ele tem que cuidar para que a regra seja cumprida. E a regra ser cumprida é que esse benefício é para o deficiente, para a pessoa monocular, por exemplo. Ótimo. E outra pergunta que surgiu mais cedo. Deixa eu até voltar aqui que eu perdi. Deixa eu responder a Maria do Pilar aqui, ó. Maria do Pilar, mesmo que você não tenha habilitação, né? Assim, vamos supor que você não dirige, outra pessoa dirige. Mesmo que você não tenha habilitação, isso não impede, né, que você tenha um carro. Veja que o carro é um bem. Você não precisa ser habilitada para ter um carro, ok? Habilitação não é condição. Legal. E quais os outros benefícios que a pessoa monocular tem direito? Por exemplo, passe livre. Isso é também uma questão, se eu não me engano, municipal, né, Tiago? Cada cidade define essa questão do passe livre, se o monocular tem ou não direito. E tem também o passe interestadual, onde a pessoa pode viajar de um estado para o outro. Você sabe né, como funciona isso? Se o monocular tem isenção, tem benefício e como fazer para conseguir? Em regra, é o seguinte, são vagas limitadas, né? Não é assim, eu não posso chegar e, independentemente da quantidade de vagas, exigir a vaga para deficiente. Então, de um modo geral, existem vagas reservadas para idosos e para pessoas com deficiência. Então, eu preciso fazer uma solicitação lá na companhia para que aquela vaga seja a minha. Pode ser que o ônibus que eu estou querendo ir, ele já esteja com outras pessoas deficientes ocupando aquelas vagas gratuitas destinadas aos PCDs. Então, nessa hipótese, haveria não a negativa do seu acesso, mas dizendo que aquela fila ali já foi preenchida naquela vaga. Então, eu teria que, obviamente, que alocar dentro da disponibilidade de vagas para ter a isenção ao pagamento dessa passagem. Né? Então, assim, tem que ser deficiente, tem que ter o cadastro como deficiente, ele tem que ter o cadastro dele, aí tem que ter a carteira, efetivamente o reconhecimento dele como PCD, mas é importante eu saber que existe essa limitação. Vou aproveitar o mesmo embalo aqui, Marília, se me permite. Eu vi que passou uma pergunta aqui mais cedo, há pouquinho tempo agora aqui, perguntando para o imposto do IPVA deste ano. De um modo geral, pessoal, o IPVA, o fato gerador dele, é o dia 1º de janeiro de cada ano. Né? Quando, por exemplo, o governo de Minas vai lá e difere o aumento do pagamento, né, posterga a data de pagamento do IPVA, não quer dizer que ele alterou o fato gerador. Então, em regra, o fato gerador é 1º de janeiro. Então, a gente tem que pedir para algo que nós vamos pagar assim, no futuro. O de 1º de janeiro, embora nós não tenhamos pago, em regra, já foi gerado a fatura, já foi gerado o débito. Né? O fato gerador já ocorreu, né, que é a propriedade de veículo automotor, e já foi lançado em seu nome. Então, em regra, o Estado não vai retificar aquele lançamento. Em regra, eu teria que pedir, já pagar o 2022 e já abrir o lançamento, o requerimento para 2023 e subsequentes. Ótimo. A Calídia está falando, eu tenho credencial de estacionamento para deficientes. Olha, então esse é um outro benefício também que os monoculares podem conseguir. Essa é na mesma linha, Marília, que eu te falei do cadastro municipal. Então, por exemplo, ela fez a credencial e essa credencial que ela fez no município vai valer em todo o território nacional. Legal, ótimo.
A Ana perguntou, a isenção do IPVA para carro sem ser novo interfere no valor dos 70 mil ou pode ser abaixo desse valor? Do Repete, por IPVA. favor. A isenção do IPVA para carro sem ser novo interfere no valor dos 70 mil ou pode ser abaixo desse valor? Por exemplo, um carro de 50 mil, ela consegue a isenção do IPVA? Sim. Sim, né? Porque não é um imposto para a compra do carro. Dentro do teto, né? Veja bem, mas aí, deixa eu ver se eu entendi. O carro novo, assim, se ele fosse zero, ele valeria mais de 70? Essa é a pergunta? No caso, eu acho que ela está... Ou é um carro de outro valor? Porque eu não estou achando a pergunta, que eu não estou conseguindo subir aqui. Tá aqui, ó. A isenção do IPVA para carros sem ser novo interfere no valor dos 70 mil? Ou pode ser abaixo? Pode ser abaixo. Né? Pode ser abaixo. 70 é o teto, né? É o limite máximo. Joia. Nós já estamos, Thiago, há quase uma hora, faltam 4 minutinhos para a gente finalizar a nossa live. Então, vamos tentar responder mais uma perguntinha aqui. Vocês sabem onde faz o cadastro para PCD, para ter a carteira, para tentar viagem intermunicipal? É onde se faz carteira de identidade, não é isso? Em regra vai ser... Porque, na verdade, você tem que fazer o cadastro de deficiente e fazer o lançamento perante a Secretaria Estadual. Você falou aí, onde faz em Minas Gerais tem a UAI, né? Que é a Secretaria de Serviços Sociais, delegada de serviço ao UAI. Onde você vai fazer a solicitação do seu cadastro e o cadastro agora para aquela passagem você faz direto no guichê da companhia. Pelo menos os casos que eu vi foi direto da companhia. Eles mesmos fazem a comunicação. Né? Porque ele tem a obrigatoriedade de ocupar 2 vagas, de reservar até 2 vagas para PCD. Então ele já faz o lançamento, né, no sistema, caso a pessoa já tenha cadastro, ele já faz o lançamento informando. Este CPF aqui vai viajar ocupando esta vaga. Né? Como a pessoa já tem um cadastro, ela já é autorizada e fica lançado isso dentro do sistema do governo, feito pela própria companhia. Ah, legal. Então a pessoa ela tem que ter a identidade e ela tem que ir lá na companhia do transporte para fazer o seu cadastro para conseguir entrar dentro dessa cota que é disponibilizada para viagens de PCD. Perfeitamente. É? Isso mesmo. Rapidamente, fala sobre concurso. O Thiago mencionou um pouquinho, né? O concurso talvez fosse uma coisa mais pacífica, porque muito, embora antes da legislação, né, da Lei Amália Barros, que é inclusive o ponto da live, o STJ já tinha sumulado esse assunto, né? Tem a súmula 377 do STJ, que sempre garantiu que é garantido aos monoculares ocupar as vagas, concorrer às vagas destinadas à pessoa deficiente. Então, no tocante a concurso, já é algo mais pacífico há mais tempo, né? Então, isso é bem tranquilo. Já aconteceu, e isso não é raro, de uma banca examinadora ou outra negar esse direito. Mas, sua grande maioria, no tocante a monoculares, um recurso administrativo era reconhecido, tá? Só se não fosse reconhecido é que teria a carência e a necessidade de uma ação judicial. Mas, em regra, não. Um assunto dentro do concurso público mais tranquilo já. Ótimo. Gente, então nós chegamos no final da nossa live. Eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Quem está aqui na live e quiser, pode cadastrar lá no nosso link da bio, que vai receber um e-book com os principais direitos da pessoa monocular. A gente vai fazer um resumo aqui dessa live. Tudo que o Thiago falou vai estar lá para vocês. Então, se cadastrem lá e até sexta-feira a gente, né, se compromete a enviar esse e-book para vocês para ajudar ainda mais, né, nessa questão aí dos direitos e benefícios dos monoculares. A live vai ficar gravada,
tá? Então, vocês podem rever, podem assistir de novo. E o contato do Thiago, o contato da empresa dele vai estar, né, no e-book, vai estar também aqui na live. E se você quiser, Thiago, você pode passar o Instagram, né, da sua empresa e o contato também, se o pessoal quiser uma análise mais individualizada sobre o seu caso, ou uma assistência, né, o Thiago está aí para ajudar vocês nisso. Sim. Vou passar aqui, mas eu acho que essa sua ideia do e-book é maravilhosa. Aqui. Primeiro, aproveitar para agradecer aí a oportunidade, mas parabenizar a iniciativa de vocês, que estão sempre muito além do foco na prótese em si, né? O foco da Oculaste, esse foco enorme no amparo às pessoas monoculares, né? Nesse amparo na sua vida como um todo, né? Assim, seja no caráter social, no caráter psíquico, né? Esse amparo é maravilhoso, tá? Vocês estão de parabéns. Esse e-book vem só para provar que vocês são sempre muito preocupadas com o dia a dia do monocular. E acho, Marília, que isso vai ser tremendo, porque 99% das dúvidas, né? Isso aconteceu na última live, são dúvidas desse dia a dia, né? E as dúvidas, grande parte até do que nós tivemos aqui hoje. Onde acessar, né? Onde procurar, a gente pode, se quiser a contribuição, assim, colocar já alguns links, né, nesse e-book, onde a pessoa já pode clicar e acessar diretamente o canal, né, ou acessar outros links que tragam também passo a passo, vai ser bem interessante. E o telefone que eu posso deixar, né, meu Instagram é o que eu estou aqui neste momento falando com vocês, é o @Thiago Antunes ADV, lembrando que é o Thiago bíblico, né, Thiago sem H, Thiago TI, Thiago Antunes ADV, e o telefone eu vou deixar um apenas, para ficar mais fácil, 38 DDD 98823 8614. Esse telefone é o WhatsApp, pode entrar em ligação também, pode ligar, não há problema algum, estamos à disposição. E ou mensagem no Instagram ou no site, do jeito que vocês acharem melhor. Mas acho que 90% dessas dúvidas vão estar respondidas no e-book, tá, pessoal? Aí, tá vendo, gente? E essa é a nossa missão mesmo, né, Thiago? Nosso propósito, o propósito da Oculaste é cuidar para restaurar. Então, a gente, de fato, pensa muito além da prótese, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam dessa assistência mais para o lado emocional também, né? Então, a gente tem vários produtos, vários grupos, vários, assim, setores, né, que pode ajudar a pessoa não só na prótese, porque a pessoa é muito mais que a prótese, né? Então, assim, a gente quer que vocês tenham melhor qualidade de vida, que vocês realmente se enxerguem como pessoas maravilhosas que são, né? E é por isso que a gente está aqui, é esse o nosso propósito. Então, gente, eu quero agradecer imensamente o Thiago, né, que esclareceu muitas coisas aqui para a gente hoje. Ele é um amigo já, eu já tenho, né, às vezes, Thiago, manda uma mensagem no WhatsApp, olha isso, liga, participa com a gente, ele está sempre aqui em prontidão. Então, é muito importante isso e muito obrigada, Thiago, pela sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Gratidão. E muito obrigada, pessoal, a todos que participaram, né, que estão aqui engajados com a gente também. É por vocês que nós estamos aqui, então a gente fica muito feliz de tê-los junto com a gente também. Tem que valorizar, viu, gente? O Oculaste é nota 10. Obrigada. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira a gente manda o e-book para vocês. Faça a inscrição lá no nosso link da bio para vocês receberem tudo certinho, tá bom? Maravilha. Tchau, Marília. Tchau, Thiago. Muito obrigada. Boa noite. Fique com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.